Vamos falar um pouquinho sobre bico de silicone. Esse siliconezinho aqui, ó. Surgiu esse assunto, gente, porque semana passada eu tive alguns atendimentos que o intermediário de silicone fez parte ali do assunto, da abordagem, e aí eu fiquei refletindo, porque desde que eu trabalho com amamentação, como esse é um dos artefatos que está inserido aí na cultura, né? Então, profissionais da saúde indicam, pais acreditam que precisam, e a gente vai falar um pouquinho sobre quando que é indicado, será que funciona, será que todas as mães que têm bico plano invertido precisam desse intermediário, quais são esses riscos, os benefícios, então a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Então, o intermediário de silicone ele é vendido com dois objetivos. O fabricante ele coloca que deve ser utilizado para aquelas mães que não têm bico de peito bem formado e para aquelas mães que têm bico do seio machucado. Tá, então vamos pensar assim, ó. É necessário ter um bico grande, pontudo, bem protuso para amamentar? Não. É obrigatório o bico do seio para que ocorra uma amamentação de sucesso? Não. Porém, o bico mais protuso, mais para frente, é um facilitador aí para o processo da amamentação? Sim, isso a gente deve deixar bem esclarecido, né? As mães que têm o bico mais protuso, mais pontudo, normalmente elas têm aí uma facilidade para colocar o bebê no seio. Isso é fato, mas isso não é obrigatório. Então, gente, muito além do formato do bico do peito da mãe, a gente tem que avaliar como que é a boca do bebê, como que é a língua do bebê, como que é a areola do seio da mãe, porque muitas vezes eu pego a mãe que tem o bico muito pequenininho, mas que tem a areola aí macia, molinha. Gente, é sucesso absoluto para colocar esse bebê no seio. Então, tudo é uma questão de ângulo, de jeito, de técnica. Eu não faço milagre, quem dera, né? Mas muitas vezes parece que a gente faz milagre, porque muitas vezes a gente chega na casa da mãe, uma simples mudança ali de ângulo, de posicionamento, o bebê pega o peito. E às vezes a gente pega o bebê aí pegando o peito com intermediário há 4 dias, porque a mãe fala, ele não pega, ele briga. Muita gente já tentou ajudar e não consegue, a gente vai lá e posiciona e plim, dá certo. Aí elas falam, meu Deus, deu certo, eu não vou conseguir sozinha. E a gente fala, vai. E aí a gente dá algumas dicas aí simples para as mães que aí elas conseguem colocar o bebê para mamar direto no seio sem esse intermediário. E basicamente os bebês eles têm aí 2 reflexos, tá? Muito importantes. O primeiro é a abertura de boca. Toda vez que toca aí a área superior do lábio do bebê, ele abre o bocão. E o toque no céu da boca também, tá? Toda vez que toca no céu da boca, ele começa o processo aí de sucção. Toda vez que você coloca o dedo na boca do bebê, ele vai sugar bem rapidão. Um bico de silicone no peito da mãe, ele vai sugar bem rapidão. Se o bico da mãe é grandão, ele vai sugar também muito rápido. Tudo isso porque todos esses tipos de bico, esses estímulos, tocam facilmente o céu da boca do bebê. Então, por que as mães que têm o bico invertido, ou curto, plano, não conseguem colocar o bebê com facilidade? Exatamente porque não consegue estimular o reflexo de sucção desse bebê. Então, o bebê fica abrindo a boca eternamente, nunca veda e nunca inicia. Ele briga, ele abre a boca, mas ele não consegue sugar. Ele chora, ele fica irritado, porque ele não tem aí esse estímulo. Então, é mirar o mamilo em direção aí ao céu da boca do bebê. E isso a gente consegue fazendo uma pinça na mama, a preguinha, a famosa preguinha, tá bom? Por que eles vendem então esse produto? Porque aquela mãe que está com dificuldade, ela coloca aquele bico de silicone gigantesco, então ela acha que aqueles problemas foram resolvidos. O bebê que brigava com o peito, de repente ele pega facilmente aí com o bico de silicone. Só que cada vez que é usado esse bico de silicone, quem orientou aí que fosse comprado, deveria orientar também como deve ser retirado, tá? Porque esse bico de silicone, ele não deveria ser utilizado por longa data, por muito tempo, tá? A questão que eu vejo na prática é que o profissional, ele sugere, ele indica, mas ele não indica como retirar. Então, fica como um item necessário.
Nós temos terminações nervosas no seio. A gente tem a parte sensitiva, que vai desencadear aí o início da liberação hormonal do processo da amamentação. Sempre que a boca do bebê toca o mamilo, isso manda sinais, isso manda comando ao cérebro da mãe, que chegam impulsos, né, nervosos. Opa, tem um bebê mamando, então começa a liberar o hormônio, ocitocina, prolactina. E se entre o seio e a boca do bebê eu colocar um material de silicone, que é o intermediário, vocês concordam comigo que eu estou prejudicando, que eu estou dificultando essa parte sensitiva? Eu estou diminuindo o estímulo sensitivo do peito? Estou. Então, vou falar na prática o que acontece. A mãe usa o intermediário 5, 8 dias, 10 dias, sei lá. E aí eu falo pra ela, vamos tentar sem. A gente tira, então, e consegue colocar o bebê sem o intermediário no seio. Outro peito, gente, ele começa a pingar leite, ele começa a engolir um monte de leite. E aí essa mãe fala assim, poxa, isso nunca aconteceu. Pois é, porque esse bebê nunca tinha pego direto no seio. Tinha aí uma barreira, né? Então é diferente isso. Quando é colocado a boca diretamente no peito, é outro estímulo, é outra produção de leite, é outra efetividade aí de sucção. Volta, gente, porque quando a mãe ela tá com dificuldade para posicionar esse bebê, ela tem que procurar ajuda. E essa ajuda ela tem que ser de profissionais que consigam fornecer para ela aí instrumento, fórmulas para que ela consiga resolver esse problema. Oferecer um intermediário de silicone não é, tá? Não é a resolução do problema. Na verdade, é a solução da ansiedade de toda a equipe que muitas vezes está ajudando essa mãe e que viu que não está conseguindo. Então, quando eu coloco um intermediário, o bebê suga, a mãe dá até aquela aliviada, né? Ai, meu Deus, ele não tá me rejeitando, ele vai querer mamar, enfim, né? Só que isso é ilusão. Você coloca naquele momento, resolveu o problema, mas você vai ter que tirar esse negócio dali, porque senão não vai funcionar. A maioria das mães que ficam muito tempo com o intermediário de silicone terão problemas. Problema de produção de leite, porque o estímulo é diminuído. Problema de confusão de bico, porque quando você tira esse intermediário, o bebê aprendeu a sugar errado e quando ele vai sugar no peito da mãe, machuca. E alguns bebês rejeitam o peito. É cada suador que a gente leva nesses recém-nascidos que depois que não quer pegar na mama, gente, eles sentem o gosto, a textura da pele, do seio, eles fazem náusea, ele empurra para trás, eles fazem careta, eles não reconhecem, então é um risco muito grande para um benefício muito pequeno. O que eu queria dar é, se você tem o bico plano, invertido, procure ajuda, porque tem como posicionar esse bebê sem esse intermediário. E se você está usando o intermediário, procure ajuda para estar tirando ele o quanto antes, tá? Quanto mais precoce for a abordagem de retirada, melhor, mais sucesso vai ter. E bebê com mais de um mês usando o intermediário, aí olha, é difícil. É bem mais complicado, bebês pequenos é muito mais fácil. A segunda questão que o intermediário se propõe, a segunda indicação que o fabricante coloca, é que seria proteger. Então, lá na caixinha tem protetor de mamilo, no caso da fissura mamilar. Eu também não curto, gente, por quê? A mãe tá com o mamilo machucado, aí eu fico pensando, pensem comigo. Ela vai colocar o silicone em cima daquele machucado e aí o bebê vai sugar. Normalmente ele vai ter que fazer um esforço aí maior, né? Porque é uma barreira que diminui o fluxo. Então ele vai fazer uma força maior de sucção e isso vai causar um atrito, tá? Então assim, vai causar atrito maior, vai ter lá o peito machucado com plástico em cima. E o bebê com uma sucção mais forte, então não vai dar bom, não vai dar certo. Então, em resumo aí desse intermediário, nos bicos planos e bicos invertidos, muito raramente pode ser indicado e deve ser indicado aí por algum profissional, tá? Geralmente fonoaudiólogo. E também deveria ser feito o acompanhamento para indicar aí a retirada. Para fissura mamilar, não concordo com o tipo de conduta aí para uso, tá? Mas para uso aí de dificuldade de pega, pode ser uma possibilidade, tá? Que seria aí com uma cautela, com uma supervisão aí de profissional.